Nossos dois convidados de hoje, no primeiro bloco, Leonardo Lazzarotti, no segundo bloco será Michael Guedes. Leonardo Lazzarotti é sócio fundador e CEO da Taylor Media, inteligência de mídia, referência em regionalização de campanhas nacionais, colunista do Meio e Mensagens do podcast Mídia e Negócios, além de ministrar palestras nacionais e internacionais sobre mídia e comunicação. Léo, prazer te receber aqui. Obrigado, Canto, pelo convite. De Canto a Canto já é um sucesso e é uma alegria estar aqui para a gente falar um pouco aí do universo da mídia, do marketing e da comunicação. Com certeza os nossos ouvintes irão aprender bastante com você. Mas vamos começar. Fala um pouquinho da sua trajetória, Léo. Olha, Canto, eu me formei em administração de empresa, mas eu sempre quis trabalhar na área de publicidade, comunicação, mídia. Sempre tive um viés aí muito comunicativo, mas entendi que a administração de empresa ia me dar um olhar ali mais de negócio, de business, e acabei me especializando um pouco e depois fazendo cursos aí mais direcionados, né, na área de propaganda e marketing. E comecei minha trajetória profissional pela porta do estágio, fazendo estágio aí em agências de propaganda, produtoras de TV, clientes. Tive um bom tempo da minha carreira, aí, quase 10 anos, no grupo RPC, afiliada da TV Globo aqui. E aí depois, em 2014, me reuni ao grupo OM para lançar a Taylor Media no mercado, uma empresa de inteligência de mídia que faz planejamento, negociação, roteirização, compra de mídia no Brasil inteiro para as marcas que a gente atende. Então, esse ano a Taylor Media completando aí 10 anos de mercado. E aí, dos nossos amigos lá, né? O José, o Rodrigo, são pessoas muito queridas e realmente são referências, né? Hoje, o Grupo OM, né? Acho que, quantos anos tem o Grupo OM? Interessante, são referências no mercado. O Grupo OM tem 10 anos, mas a primeira empresa do Grupo OM tem 50. Eu vou explicar por quê. A Opus tem já 52 anos de mercado. E aí, nos últimos 10 anos, se não me engano, 10, 12 anos, a Opus entendeu que precisava também criar outras unidades de negócio, outras empresas, para apresentar aí para o mercado e para os clientes serviços especializados e algumas disciplinas muito importantes na área de design, na área de marketing direto, na área de mídia de performance, na área de planejamento e compra de mídia regional. E aí o grupo foi atrás de executivos do mercado para lançar essas empresas, e hoje são 6 empresas que o Grupo OM tem, e a Opus, que é a agência de propaganda que tem mais tempo, fez esse trabalho de quase um spin-off, criando essas outras empresas no seu portfólio. Então o grupo tem 6 empresas, a Opus é uma delas, a House Cricket, a Brainbox, a Senso, a Dom e a Taylor Media fazem parte hoje do Grupo OM, que tem sede em Curitiba e também em São Paulo. Isso é muito legal, porque o nosso programa aqui, Mercado de Imobiliário de Canto a Canto, a gente vai falar bastante dessa indústria imobiliária, mas é sempre importante ter referência de outros setores, né? Mas como que está hoje o setor de publicidade no Brasil, hoje? Olha, a indústria da publicidade é uma indústria, porque ela é uma indústria, quando a gente olha ela mundialmente, é uma indústria de trilhão. A indústria sem chaminé, como, né? A indústria imobiliária também te diz que é uma indústria sem chaminé. Exatamente. É uma indústria sem chaminé, e a indústria no universo, quando a gente fala global, é uma indústria de trilhão. Então, ela é realmente muito forte e ela empurra os outros negócios. É uma indústria que move as outras indústrias. Então, assim, a publicidade, ela é a gasolina do avião. Sem ela, não tem como decolar. Isso para pequena, média, ainda mais para as grandes empresas. A gente cresceu, né, falando aí no mercado nacional, a publicidade cresceu 10%, né, em relação aí a 2023 versus 2022. Para 2024 a previsão também é de crescimento. O share publicitário, quando a gente fala share, esse bolo publicitário que tem vários meios reunidos, está cada vez mais fragmentado, e alguns meios estão cada vez mais crescendo de importância nesse bolo publicitário, chamando cada vez mais a atenção aí dos anunciantes. Então, hoje em dia a televisão ainda é muito forte, mas você tem um crescimento da mídia out of home,
mídia, que é essa mídia fora de casa, né? Dos painéis e de outros ativos importantes. O digital também com uma presença muito forte, mas hoje em dia o mercado publicitário brasileiro é muito forte e muito respeitado mundialmente. A gente ouve, né? A gente tem alguns conhecidos que saíram do Brasil, hoje estão aí pelo mundo, que dizem, né, que a criatividade do brasileiro nessa área é muito grande, né? Muito, e não só do brasileiro, a América Latina é muito forte nesse sentido, né? Falando de Brasil e Argentina, você tem excelentes profissionais e muitos profissionais hoje trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, né? Profissionais mais na linha criativa, trabalhando em grandes agências lá, então realmente é uma como a gente fala, a gente está exportando talentos criativos, mentes criativas para brilharem lá fora com campanhas incríveis. O momento hoje tem sido de fusões de todos os setores, e a própria Opus Múltipla foi uma fusão lá há anos atrás, né? Que era Opus, aí era Múltipla, né? Hoje eu sinto que praticamente está acontecendo o mesmo, né? Estão se juntando. Isso é uma realidade do mercado publicitário? Olha, você teve um movimento muito forte. Essa fusão que foi feita entre Opus e Múltipla foi em 1986. Eram duas empresas independentes, né, e locais. E depois a gente passou um período, quando a gente está falando desse período mais ou menos aí dos anos 2000, de muitas fusões de aquisições. Grupos internacionais vindo para o Brasil e adquirindo empresas, né, e comprando majoritariamente as ações dessas empresas e controlando a operação. Por incrível que pareça agora, está tendo uma tendência até de ter mais agências independentes, como o nosso formato, onde você controla tudo, você não tem nenhum sócio internacional para você prestar conta, você pode ter até alianças e parcerias estratégicas, mas tem um renascimento de empresas independentes que estão operando hoje no mercado. Então você tem vários exemplos aí, né? Um exemplo mais recente foi da agência Galeria, que os sócios eram da DPZ, que faziam parte do grupo Publicis, e hoje eles operam de uma forma independente. O grupo ainda é sócio, mas não majoritário. Então, o controle das agências independentes, da relação indireta com os clientes, eu creio que é um caminho que deve seguir aí para frente agora para os próximos anos. Eu acho que em todos os setores existe uma máxima que eu escuto sempre, que na crise deve-se investir mais, né? E quando o mercado está calmo, mas eu me lembro há anos atrás, acho que o presidente da Casas Bahia, ele falou que ele não podia ver um dia sem mídia, né? Uhum. Então hoje a gente vê que isso é uma realidade mesmo quando você... Porque o que acontece? Por que eu estou falando isso para os nossos ouvintes? Que chega na crise, as pessoas querem cortar o marketing. Eu acho que aquilo que você falou, né? É a gasolina do avião. Isso você tem sido que tem mudado bastante? Olha, essa frase, na crise tem que investir mais, com certeza foi feita por um publicitário, né? Mas ele não está errado. Eu acho que assim, você tem que investir sempre, Canto. Certo. Não é nem questão de mais ou menos, é sempre, né? A medida é sempre. Por quê? O mercado hoje está em constante transformação. Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de uma indústria sem chaminé que movimenta 6% do PIB. Então é uma indústria bilionária. Qualquer indústria bilionária precisa ter na sua cadeia marketing, comunicação e mídia muito bem entrelaçada para se tornar de fato um case e prosperar. Quando a gente olha os momentos de crise, quem faz as suas reservas de marca e já tem um trabalho perene de construção de marca sofre muito menos. Quem tenta recuperar... só corrigir ali o rumo um pouco. Exatamente. Né? Então, tem que fazer uma coisa nova. Né? Perfeito. E construção de marca, ela tem que ser feita todos os dias, né? E hoje a gente tem muitas ferramentas para construir marca. Não só em mídia, porque hoje mídia é tudo, Canto. Recentemente, até eu escrevi um artigo no Meio Mensagem de uma frase do Lee Clow. Lee Clow é um publicitário extremamente brilhante. Ele é o fundador da TWA, a agência lá de Los Angeles, e ele atendeu o Steve Jobs. Ele era a agência que fazia as campanhas icônicas da Apple. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: tudo entre a marca e o cliente é mídia. Se a gente parar para pensar, tudo hoje é mídia. Um prédio é mídia.
A Sphere em Las Vegas, que está tendo os shows do YouTube, aquela explosão visual, aquilo é uma mídia. O PDV hoje é mídia, o e-commerce é mídia, o varejo é mídia, a rua é mídia. Então, a mídia hoje se transformou, não são só os canais que a gente conhece, né, de transmissão de conteúdo e recebimento de conteúdo. Hoje está tudo muito diferente. Então, hoje em dia, quando a gente olha até um lançamento imobiliário, ele é uma mídia. Porque ali ele envolve e entrega entretenimento muitas vezes ali no seu plantão de venda, o prédio comunica de uma forma diferente. Então, quando a gente percebe isso, mudou muito o mercado de como era até a década de 90. Então, hoje em dia, a mídia está presente em todos os pontos. E é claro que quem consegue trabalhar isso de uma forma eficaz e muito bem feita e também planeja e sabe utilizar os veículos de comunicação de uma forma correta, sai na frente da concorrência e quando chegar uma crise ele já está preparado porque ele tem construído isso ao longo do tempo. E a gente tem cases incríveis até do próprio mercado imobiliário que fazem isso muito bem feito há um bom tempo. No passado tinha personagens, né, como o Garoto Bombril, que era referência. Uma curiosidade, na tua opinião, qual assim a publicidade que impactou para você, Leonardo, nesses anos todos? Pô, essa aqui eu gostaria de ter feito. Assim, uma publicidade como tinha lá o Garoto Bombril, teve outras, né, que através de outras agências de publicidade, mas assim, como curiosidade para você. Olha, muito difícil escolher uma, né? Quando a gente olha um rolo de filme publicitário que tem campanhas incríveis lá de trás até hoje. Mas acho que eu vou falar uma recente assim, que é muito polêmica, mas ao mesmo tempo a gente fala dos 4 P's do marketing. Tem um 5º P que é o P de polêmico. E a campanha da Volkswagen com a Elis Regina, que ganhou até essa semana, foi eleito o melhor comercial do Brasil em 2023, eu acho que ela quebra um paradigma super provocativo também, porque usou ali, né, uma imagem feita por inteligência artificial e tudo mais para trazer Elis para aquela cena, foi completamente autorizada pela família, então assim, não teve nenhum problema, mas é claro que repercutiu de uma forma que muitas pessoas gostaram e muitas pessoas acharam aquilo até um desaforo, né, que atravessaram uma certa linha. Então esse filme para mim acho que é um marco divisório de como era feito a publicidade antes e como que a publicidade para o futuro pode ser desenhada e pode ser criada. E quando a gente fala da publicidade também, Canto, a publicidade ela é um dos atores, né, de toda essa cena da comunicação. Às vezes eu recordo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, daquele show de abertura que foi feito no Maracanã, que você tem uma cena da Gisele Bündchen entrando e tocando Garota de Ipanema. Aquilo para mim é uma cena que retrata o Brasil, que retrata a marca brasileira, né? Venderam muito bem naquela Exatamente, cena, né? Apresentar o Brasil de uma forma do jeito que o Brasil é. O Brasil é leve, o Brasil é bonito, o Brasil tem aquele charme e tem música, o soft power que a gente tem. Então, assim, não é publicidade, mas é publicidade. Então, quando a gente olha também por esse prisma, tudo é mídia, tudo comunica. A gente está vivendo um mundo hoje muito provocativo nesse sentido e muito interessante. Eu tenho notado que ultimamente, Léo, os artistas, os esportistas, eles têm participado bastante das mídias, principalmente aí na nossa indústria imobiliária, né? Camboriú, mesmo recentemente aqui em Curitiba, a Maria Cândida fez lá da Piemonte, e eu tenho notado que isso tem dado um retorno, né? Mas, logicamente que a escolha, né, a criatividade da agência que está, né, pela escolha. Pega lá, a FG escolheu lá a família do Cristiano Ronaldo, ou a Sharon Stone, e conversando com eles, são sacadas que eles precisavam atingir o mundo inteiro, né? Então eu tenho notado hoje em dia as próprias bets, né, que estão aí muitos jogadores, e isso tem se proliferado bastante, né? A própria aqui em Curitiba, a Demicon com o Tadeu, cada vez mais isso tem acontecido na hora de fazer lá
o briefing das campanhas? Olha, tudo, claro, cada influenciador que é procurado e tem um estudo muito antes, né, do perfil, se isso se conecta com a marca, se passa uma credibilidade. Não tenho dúvida nenhuma que foi um acerto incrível da Demicon com o Tadeu, porque ele é carismático, ele passa credibilidade, dá confiança. Então acho que foi uma união muito bem feita, e tanto que além do casamento perfeito do Tadeu com a marca da Demicon, a Demicon tem uma estratégia de mídia incrível. Eu viajo muito pelo Brasil, né, visitando os clientes, nos aeroportos, palestras, enfim. Para onde eu vou, eu tropeço na marca da Demicon. Isso é um exemplo que a compra e o planejamento de mídia da Demicon é muito bem feito. E aí, quando você fala do mercado imobiliário também, de trazer esses expoentes para se relacionar e para chancelar a marca, o mercado imobiliário ele tem aquele glamour de sofisticação em alguns segmentos. Então, trazer uma celebridade para entregar esse tributo, muitas vezes de credibilidade, de sofisticação para algum empreendimento, ele realmente é um diferencial competitivo nesse sentido. E o marketing de influência hoje, né, dos próprios influenciadores digitais, tem crescido muito. Claro que você tem que ter todos os cuidados devidos para fazer a melhor ação com marketing de influência, mas é algo que está despontando hoje na cabeça dos diretores de marketing como um dos meios que eles vão investir muito para esse ano de 2024, junto com o out of home também, que é uma mídia que cresce bastante. Vamos falar um pouquinho sobre... Você acabou de falar out of home, mas a mídia em movimento, essa integração que tem hoje em dia, fala um pouquinho sobre... Esse conceito de mídia em movimento é super interessante pelo seguinte, Canto. Tudo na comunicação funciona e bem se ela estiver integrada. Um filme de TV isolado não vai repercutir tanto se ele tiver esse filme de TV e também essa mesma campanha acompanhando a jornada e as conexões urbanas dessas pessoas na rua, se ele tiver essa construção no rádio, se tiver presente nas plataformas digitais. Então, uma integração de meios que constrói uma grande campanha, falando aí em termos de exibição de mídia. Mas a mídia em movimento, ela tem uma grande inteligência por trás, que é o quê? Acompanhar a jornada das pessoas enquanto elas estão em movimento durante as suas conexões urbanas. Aqui os nossos amigos que estão nos assistindo, os ouvintes, enfim. Hoje você acordou de manhã, muitas vezes você levou teu filho para a escola, você foi para a academia, ou você foi para o trabalho, você se deslocou pela cidade. Nesse deslocamento, alguns meios de mídia já te impactaram. Você entrou no carro, você ligou o rádio. Você está recebendo mensagens sonoras. Se a marca de um determinado anunciante está ali, eu vou construindo uma memória sonora daquela marca. Naturalmente, se eu estou dirigindo e recebendo informação pelo rádio, eu estou acompanhando todos os painéis que tem na avenida. E se essa marca que está no rádio também estiver nesses painéis da mídia exterior, né, fronts lights, empenas, relógios, bancas, se ele estiver acompanhando você nessa jornada, a memória visual vai somar com a memória sonora. E agora, graças a Deus, a gente tem o mobile, o telefone, o celular, que é a extensão do nosso corpo humano, que a nossa vida está ali, a gente não sai de casa sem ele. E hoje a tecnologia permite que o spot de rádio que eu estou ouvindo, junto com a campanha que está nas ruas no Out of Home, eu consiga integrar e enviar essas mensagens também para o mobile na hora que eu parar com o carro, quando eu estou em movimento, pegar o celular e eu vou receber essas mensagens publicitárias também pelo celular. Porque hoje, através da geolocalização, eu sei como aquela pessoa está se deslocando pela cidade. Eu não sei que é o Leonardo, mas eu sei que é uma persona da minha faixa etária, com os meus hábitos, que está circulando por ali. Então, hoje a gente consegue integrar, através da tecnologia, acompanhar e entregar as campanhas na jornada do consumidor nessas conexões urbanas que ele vive. Você veja, Leonardo, é um contrassenso, né? Eu acredito que ultimamente nós estamos aqui numa rádio, né? Na Jovem Pan News. Uhum. Você veja que o Brasil, eu sempre digo que ele está sucumbindo com a infraestrutura.
Só que a infraestrutura está ajudando muito aqueles que ficam muito tempo nos seus automóveis, né? Cada vez mais. Você levava 15 minutos, 30 minutos, hoje leva 1 hora para atravessar norte e sul da cidade. Imagine em outras cidades, né? Então eu tenho notado que a rádio ela tem aumentado bastante, né? A sua representatividade com os ouvintes. Isso é uma realidade? É uma realidade, porque assim, quanto mais tempo você passa, né, dentro do carro, o único conteúdo que você consegue consumir ali de uma forma passiva é o rádio, né? Você não pode estar no celular dirigindo e, claro, você tem todo essa mídia exterior aí por fora te impactando também. Eu voltei... Na semana passada eu estava num congresso na Cidade do México. Foi o pior trânsito que eu já peguei na minha vida. Eu nunca fui pro Oriente, mas assim, do Ocidente foi o pior trânsito que eu já peguei na minha vida. Assim, um negócio absurdo. Para você andar 2 quadras, às vezes é 1 hora. Então, claro, alguns meios de mídia acabam, né, tirando proveito e sendo talvez uma salvação até para quem está ali muito preso no engarrafamento e no tráfego. Aqui no mercado imobiliário de canto a canto, sempre a gente procura mostrar para os nossos ouvintes, né, soluções, trazer. Vamos falar um pouquinho da indústria imobiliária hoje. Eu sempre vejo que meus amigos incorporadores, consultores, eles falam que fazem diferente. Eu estou fazendo diferente. Mas na verdade, quase tudo é igual. Quando vem alguma coisa diferente, eu falo, realmente isso tem é um projeto diferente. Agora, nas mídias também, eu tenho notado que basicamente, como dizia lá atrás, aquela família feliz. E às vezes quando se impacta de uma maneira diferente, realmente se vende, né? Isso. Às vezes tem alguma... Então, como é que seria para você assim, um roteiro para a nossa indústria imobiliária, para aquele consultor? E hoje em dia as próprias imobiliárias estão anunciando bastante, estão procurando mídia, para quem está nos ouvindo. Qual que seria esse roteiro que deve seguir? Quando você fala de imobiliária é marca. Se eu vou procurar alguma coisa para comprar ou para alugar, enfim, eu vou buscar quem? Eu vou buscar a marca que fala comigo há um bom tempo, sempre falou comigo, eu tenho uma referência de credibilidade. Imobiliária é marca. As incorporadoras, quando a gente fala do nosso mercado aqui do Paraná, elas fazem um trabalho incrível. Incrível. Eu acho que assim, você conversou com muita gente aqui que trouxe cases fantásticos. Eu acho que o mercado de Curitiba, né, mercado de Londrina, de algumas praças do Paraná, não deixam nada a desejar a grandes centros que a gente tem também de lançamentos imobiliários no Brasil. Mas tem um projeto que me chamou muita atenção, Canto, que para não falar... Para ninguém ficar com ciúmes aqui de eu não citar ninguém da nossa praça, eu passei o inverno do ano passado em Gramado e Canela. E fui visitar o antigo hotel Laje de Pedra. Kempinski hoje. Que foi comprado pelo grupo Kempinski. Foi uma experiência tão incrível, e a palavra aí é experiência. Eu acho que essa palavra que o mercado imobiliário cada vez mais está apostando e está tendo sucesso. Porque não é só mais um stand, não é só mais um plantão, é um show. E o Laje de Pedra eu fiquei impressionado, porque primeiro, ele tem um restaurante que é maravilhoso, que é o 1835. Esse restaurante é do ano da Revolução Farroupilha, um restaurante de carnes que fica espetacular, de frente para o Vale do Colombo. Você conhece não lá? Não dá vontade de sair. Então, não tem vontade de sair. Você chega meio-dia, você sai 6 horas da tarde. Custa, mas é uma experiência, porque tudo é muito bem feito, a arquitetura é linda, a comida é maravilhosa e você está dentro do complexo do grupo Kempinski, que veio para cá, assumiu o Hotel Laje de Pedra e vai construir um hotel 6 estrelas de frente para o Vale do Quilombo, e ali eles vão comercializar apartamentos, né, estrutura de hotel. Só que a experiência de você estar ali e de você conhecer os apartamentos, eu fiz o tour depois, até como eu tive no restaurante ali de férias, mas para fazer o tour de entender como cliente e como experiência de publicitário, de olhar o que esse cara vai me vender. Aquele vídeo, né, já apresenta. Ele não me vendeu nada, Canto. Ele contou uma história do que era aquilo e do que aquilo será. E foi tão incrível, porque eu saí com uma sensação que tinha um guia turístico me trazendo informação que eu não sabia e que eu fiquei impressionado. Além da história,
toda a encenação do filme que passa dentro do espaço, a projeção é 360, né? Então foi tudo muito pensado. O corretor, de uma maneira super elegante, apresentando sem forçar nada, conduzindo a gente para entender aquela experiência e estar preparado talvez para receber uma proposta, entender como que aquilo poderia fazer parte das nossas férias no futuro ou como investimento. Então assim, foi uma aula, foi um guia de turismo que eu tive ali naquela experiência do Grupo Kempinski e acho que muda um pouco até, né? Para os próprios corretores, para os próprios incorporadores, essa palavra da experiência. Claro que tem muita gente aqui já fazendo coisas muito legais, acho que recentemente a Piemonte ali, com o Espaço do Poti, dando um show nesse sentido, e outras que fazem trabalho incrível, né? Da Reserva Barigui, entre outros. Mas o Grupo Kempinski, para mim, despertou essa sensação. Eu falei, olha só, ele não me vendeu nada e eu comprei tudo que tinha lá, no sentido de... Eu achei muito legal essa condução que eles fizeram. Leão, estamos chegando quase no final do programa, que é uma pena, o assunto é muito, para mim, é fascinante sempre, mas eu sempre faço uma provocação, né, sobre o setor. E sempre me pergunto, né, Canto, qual a agência que você indica, quem está fazendo diferente? Quando você fala aqui essa palavra experiência, que eu gostei bastante, agora na sua opinião como publicitário, é uma dificuldade às vezes para você escolher, mas qual que seria o caminho para contratar hoje uma agência de publicidade? Você vê, para um consultor, que geralmente tem muita consultora que está começando, né? Tem muita consultora que está fazendo os empreendimentos e está aí no mercado. Eu vejo que realmente eles têm razão, às vezes, de escolher. Vão, às vezes, pelo amigo, pelo conhecido, vão pelo primo, mas vamos falar mais profissionalmente sobre isso. Eu acho que assim, primeiro ele tem que olhar os cases que essa empresa já construiu, né? Onde que ela está presente, qual que é a estrutura que ela tem. Porque, e não pode cair no conto do Ernest Young. Sabe qual que é a história do Ernest Young? O famoso Romeu Buzarello, que foi diretor de marketing da Tecnisa há muito tempo, ele falou o seguinte: a turma vem aqui e me vende o Ernest, eu compro. Depois eles me entregam o Young. Então o que acontece? Essa relação entre agência, inteligência de mídia com o cliente tem que ser uma relação muito próxima, de confiança, de trabalho em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Essa construção é em conjunto, mas entender as capacidades técnicas, a capacidade de pesquisa que essa agência tem, o que ela tem de tecnologia envolvida hoje em dia, que pode facilitar demais esses planejamentos de mídia e de todo esse entendimento, né, da empresa, do diagnóstico correto para trazer as melhores soluções. E claro, é uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, a relação pessoal, o conhecimento é fundamental. Mas hoje o mercado está muito bem servido de ótimas empresas na área de comunicação e marketing e mídia, como também o mercado imobiliário está super bem servido de excelentes corporadoras aqui no nosso mercado. Que bom. Léo, agradeço muito a participação aqui no nosso programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Então esse foi Leonardo Lazarotto. Muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Canto. Obrigado aí aos amigos aqui da Jovem Pan. Espero ter trazido algumas coisinhas e até ter provocado aqui os nossos amigos incorporadores, porque você não vende sem corretor e você não faz campanhas boas e você não cuida da tua comunicação, do teu marketing, da mídia, sem empresas especializadas nesse sentido. Então, aqui fica a dica para a gente trabalhar em conjunto. Ok, obrigado. Obrigado, eu. Voltamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Agora recebendo Michael Guedes. Michael é advogado, palestrante, consultor e professor de Direito em Assuntos Jurídicos e de Gestão em Condomínios. Síndico certificado de 5 estrelas em Formação em Gestão de Propriedades e GP Academy. Bacharelado em Administração de Empresas. Colunista do portal Síndico Net e TV Síndico Net. Michael, eu vou deixar que você conte um pouquinho a tua história, porque o teu currículo é muito vasto, aí fica o programa inteiro, então eu prefiro que você fale um pouquinho da tua experiência. É um prazer recebê-lo aqui
Eu acredito que é um assunto bem polêmico e nossos ouvintes irão gostar de ouvir a gente falar sobre síndicos, sobre empreendimentos, sobre tudo. Então, muito bem-vindo. Canto, muito obrigado, honrado por atender esse convite. Eu sou o Maicon Guedes, comecei minha carreira na área jurídica lá em 2003, lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e Curitiba foi uma escolha por questão acadêmica, queria fazer um mestrado na área, e a Federal do Paraná aqui tem um dos melhores mestrados de direito do país. Me mudei para cá pensando que é só estudar e voltar, no fim acabei construindo Bebeu carreira. Água daqui e ficou aqui. Adorei, construí família, comecei a dar aula para cá, advoguei por muito tempo, mais ativamente, lecionei por 15 anos na área do direito, e em 2012 tinha comprado um empreendimento na planta em 2009, 2012 para 2013 começaram a se movimentar para entregar esse empreendimento, e teve aquele boom lá de 2009 de condomínios clube em Curitiba, até 2013 as entregas. Um síndico acabou assumindo sem muita experiência, 10 meses depois renunciou, entregando o caixa devendo R$200 mil, um empreendimento clube gigante, e acabei me lançando para ser síndico desse empreendimento para salvar o meu próprio patrimônio, né? Porque estava desvalorizando. O dinheiro estava em jogo, né? E estava virando um mico imobiliário. Um empreendimento que está até hoje conosco na carteira. Assumi. Na época eu advogava, dava aula, trabalhava na assessoria da prefeitura, fazia N coisas. E síndico, nas horas vagas. Mas quis me dedicar para conseguir valorizar meu patrimônio. O trabalho acabou repercutindo, eu acabei recebendo um convite para um outro condomínio clube que passou por uma situação muito semelhante. Lá, uma incorporadora de São Paulo gostou da forma de trato, porque não era porrada, né? O pessoal falou, você é o primeiro advogado que a primeira palavra não é processo, quando vai falar com a construtora, né? Vai negociar mesmo um cronograma para atendimento. Convidaram para um novo, e chegou um momento que a gente já estava em 5 condomínios, virou uma fonte de receita interessante, começou a me tomar bastante tempo, comecei a me afastar da advocacia e da docência aos poucos, comecei a ampliar o atendimento como síndico profissional. Isso 2013 e 2014 ainda era uma profissão desconhecida, né? As empresas de síndico profissional existiam em São Paulo, algumas no Rio e só. As mídias, né, falando sobre síndico profissional eram quase inexistentes. Tinha o Síndico Net, né, um grande portal que já existe desde a década de 90, mas era isso, acabava ali. E aí tinha que buscar muita informação direto na fonte, não tinha, como hoje tem 200 mil portais e hubs, né, de mercado condominial, naquela época não existiam. Curitiba mesmo era 99% do mercado na mão de síndicos moradores, que estavam ali na troca da taxa, fazendo a hora vaga, do jeito que desce, ficava 2 anos e saía. 2019 eu busquei novos sócios, comecei a ter colaboradores também dentro da empresa, comecei a buscar diretorias técnicas dentro da empresa, não dava para chamar de diretoria na época, hoje já são diretorias. E comecei a estruturar a empresa para atender como a minha empresa, como se fosse empresa mesmo, não uma coisa para ganhar um troco extra, né? 2020 vieram os primeiros convites para atender fora de Curitiba, né? Condôminos nossos de Curitiba que moravam em Balneário Camboriú. Falei pro meu sócio, vamos nesse desafio, atender em outra cidade? Na época, e ainda acontece isso, não tem uma empresa no Brasil estruturada fora nossa para atender múltiplos estados. Então a gente não teve benchmarking, a gente teve que olhar para outros setores. Vamos olhar a rede hoteleira, a rede de parques, franquias, porque na sindicatura não tinha ninguém. Fomos atender Balneário, começou a dar um jeito mais ou menos, que a gente não gostou, reestruturamos, remodelamos o processo, criamos uma metodologia parecido hoje com o que usa o Coco Bambu, por exemplo, com sócios operadores locais, e aí funciona muito bem. E a gente começou a replicar, hoje estamos em 12 estados, são quase 400 condomínios no Brasil atendidos, o segundo player no Brasil tem nem 1/3 disso, então a gente conseguiu obter um sucesso num modelo que a gente conseguiu replicar. Essa informa, nome da tua empresa, informa síndicos hoje em dia, mas eu vejo o seguinte aqui para o nosso ouvinte, né? Eu falei condomínio, acho que impacta, né? O síndico, ele impacta na vida de todos, né? Hoje, praticamente, não é vertical o condomínio, é horizontal. Então, não tem, acho
quem está nos ouvindo agora fica pensando, não tem um que não tenha tido, não digo, ou problema ou solução com aquele síndico. Antigamente era muito o morador, né? Mas hoje mudou muito isso. Acho que o próprio morador, acho que na própria entrega do empreendimento, as construtoras já propõem o síndico profissional, é isso? Exato. A pandemia veio para mostrar a importância do síndico. Até então, o síndico era aquele camarada que fazia uma ponte entre o morador e a administradora. Era alguém só para dizer, o boleto está lá com a administradora, veja isso com a administradora. Quando veio a pandemia, que o síndico teve que tomar as rédeas de muitas questões, né? Curitiba aqui mesmo levaram 3, 4 meses para começar a ter os primeiros decretos específicos para condomínio. Então foi um período que os síndicos tinham que ter coragem, né? Fechar área comum, por exemplo. Vamos fechar área comum, não vai fechar? A lei permite, não permite, proíbe. Então os síndicos tiveram que tinham um poder que eles não estavam preparados. A gente acabou buscando até benchmark para fora do país. A gente começou a analisar o que a Ásia está fazendo, o que a Europa estava fazendo em relação a condomínios. Buscar de lá protocolos que eles já estavam aplicando, porque lá eles foram atingidos meses antes, para aplicar aqui. E isso acaba diminuiu ali os impactos dentro de condomínio. Mas claro que muito síndico morador pifou nessa hora. A gente cresceu a empresa, quadruplicou. Durante 20 foi um crescimento que a gente quadruplicou de tamanho, porque muitos moradores renunciaram e ninguém queria assumir. A gente assumiu muito condomínio que o pessoal estava brigando, e aí misturava a questão de polarização política também, externa. Então, muitos condomínios que a gente entrava muito divididos. Então o síndico tinha que ter postura, tinha que ter empatia, tinha que ter pulso, tudo ao mesmo tempo. E a maioria dos moradores não estava preparado para isso. E no final das contas não dá para culpar, porque no outro dia, né, quando ele vai lá e multa alguém, quando ele impõe alguma coisa que é vontade deles mesmos, pelo regimento interno, assembleias, é o vizinho dele no outro dia. Ele vai pegar o elevador com ele, né? Então ele vai lá multar o filho do vizinho, no outro dia tá lá, fez churrasco comigo, tá me multando. Então fica uma situação estranha, né? Você disciplinar o teu vizinho, o teu amigo, né? Ou dizer que, só tá me multando porque você é meu inimigo. Então ficou uma situação complicada. E aí o mercado de síndico profissional começou a bombar durante a pandemia, e aí entrou num movimento que não parou mais. Eu estive recentemente no Conexão Síndico Net, que é o maior evento de síndicos do país. E o censo, que foi feito, terminou agora um pouco mais de um mês, mostrou que nos últimos 12 meses dobrou o número de condomínios no Brasil administrados por síndicos profissionais. Então a média hoje, Brasil, já chegou em torno de 40% dos empreendimentos. Claro que isso é puxado muito por São Paulo, Rio, que são mercados mais antigos, mas Curitiba mesmo vem virando. Hoje o mercado de implantações, nós hoje atendemos boa parte das incorporadoras, né, no Paraná fazendo implantação. Já fizemos acho que mais de 60% das grandes e médias incorporadoras do Paraná a gente já fez implantação. Elas já propõem o síndico profissional, porque ela verificou que quando chega para um síndico morador fazer a implantação, e esses empreendimentos cada vez mais modernos, com tecnologia embarcada, com a nova norma de garantias, né, que está muito mais clara agora, colocando responsabilidades para o condomínio, ele entende que se ele entregar na mão de um morador que não sabe o que tem que fazer, isso vai virar um estresse para o produto dele. Porque esse morador não vai tomar as devidas cautelas e preventivas necessárias, e dali 1 ano e meio vai estar batendo a porta da construtora pedindo: mas estragou aqui, eu quero a garantia. Não, mas tu fez tua parte. E por mais que a construtora hoje entregue um manual do síndico muito bem detalhado, dizendo: você tem que fazer isso com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, o síndico morador não tem o conhecimento técnico, não tem às vezes o tempo, e ele não vai fazer. E aí o que vai acontecer? A construtora vai ter que negar aquela garantia. O síndico não vai dizer para os seus vizinhos, síndico morador: eu errei, eu que não fiz, cobrem de mim. Só que para todas aquelas pessoas, a experiência e a frustração que vai gerar em relação a um produto daquela incorporadora é grande. Então isso custa muito para a imagem da incorporadora. Então é melhor. Tá aqui, eu indico síndico profissional. Algumas indicam 1, algumas indicam 3. Tem incorporadora que paga. Se vocês escolherem síndico, 6 meses, 1 ano eu pago. Depois vocês trocam, tá? Mas o arranque aqui, colocar todos os processos, principalmente de preventivas em andamento, deixa um profissional fazer. E no mercado de médio alto luxo, isso já é uma tônica total, é 100% praticamente. O morador de alto padrão e luxo não quer mais ser síndico, ele não quer, financeiramente não vai fazer a menor diferença para ele. É o gerente, na verdade, não é? É o gerente que está lá. Mas há anos atrás eu me lembro de um caso
que a consultora fez isso que você comentou, né? Ela indicou um síndico profissional e na reunião ela não foi aprovada e tinha um morador que se propôs a ser o síndico. Acho que naquele começo ele foi eleito como síndico. Só que ele tinha lá uma pendência, com a consultora. E acabou virando um inferno na vida, não só da consultora, que ele começou a gerir ali em causa própria, né, o próprio condomínio, e também para os moradores, que viram que no decorrer de tempo não dava mais, porque estava ficando, ele começou a querer por ação, e tiveram que voltar atrás e contratar, tirar o síndico e contratar atrás. Então, aquilo que você é voltar atrás e contratar, né, um síndico profissional. Sim, porque daí envolve emoção também, né? E nesse caso aí que ele tinha uma pendência financeira com a construtora, ainda tem um conflito de interesse. Era um problema até interno do apartamento dele, que ele estava cobrando, a construtora não fazia e tudo mais. Agora, quando é que surgiu o síndico profissional? Assim, como que... Juridicamente, ele existe desde 64. Juridicamente, desde 64 é permitido que pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias ou não, sejam síndicas. Desde a lei de condomínio de 64, depois isso foi revisitado pelo Código Civil em 2002, nunca houve a proibição de o síndico não ser proprietário. Nunca teve isso. Então sempre foi possível. Mas não era utilizado. Era muito raro. Você pegava, por exemplo, empreendimentos de investidores em São Paulo que já utilizavam uma administração mais profissional. Mas a difusão desse mercado acabou acontecendo no início da década de 2000, lá em São Paulo. Nós temos o Sérgio Craveiro, o Márcio Raskorski, que foram os primeiros síndicos profissionais, né? Ficou era famoso. Do Fantástico. Exato, um quadro fantástico. Meu Condomínio Tem Solução. Então o Sérgio Craveiro e o Márcio Raskorski foram os primeiros síndicos a atuarem nisso de forma mais organizada, né? E lá em São Paulo, há 20 e poucos anos. Para os outros mercados, né, Curitiba aqui começou a ter esse movimento de 15 anos para cá, isso. E de forma mais conhecida do mercado, menos de 10 anos. Que as pessoas começaram a procurar. Era muito mais de você ir atrás, bater a porta, conhecer um conselheiro. De 2020 para cá é que começou a ter a procura orgânica dos próprios moradores, nem só conselheiros, indo atrás de um síndico profissional. Então já começou a ver que isso é uma necessidade. O síndico parou de ser aquela figura até de piada, né? Não ganha eleição nem para síndico, né? E começou a se tornar uma função dentro do condomínio que todo mundo entendeu. Pô, esse camarada pode impactar a minha qualidade de vida. Ele pode impactar o meu patrimônio. Uma decisão mal tomada pelo síndico pode desvalorizar o meu apartamento em 10%, 20%. Uma boa decisão dele pode ser que valorize o empreendimento. Se eu quiser vender, locar, vai ser 10%, 20% a mais. Então ele começou a ver a importância de um bom síndico. E ele começou a fazer comparações, né? Pô, meu condomínio clube aqui tá tudo no marasmo, não tem novidade, já tem 10 anos, não tem reformulação. Aí o do outro lá que tem um síndico profissional, ele busca no mercado, tá implantando novas funcionalidades pro condomínio, tá valorizando, começa a ter esse efeito comparação, né? Quando você já falou sobre a demanda, né, que houve um aumento muito grande pós-pandemia. Com certeza, assim, acho que absoluta, não tinham profissionais, né, para atender toda essa demanda. E eu pergunto para quem está nos ouvindo, como é que esse nosso ouvinte às vezes está aí procurando um emprego, o que ele deve fazer, qual o caminho para ser um síndico profissional? Joia. Hoje não tem uma regulamentação, né? Juridicamente, não tem como dizer essa pessoa é um síndico profissional. A gente não tem uma carteirinha, não tem um órgão regulador, não tem nada. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser síndico profissional, pode ser síndico, né? E aí muitas vezes a pessoa faz um cursinho de 10 horas na internet e se diz, eu sou síndico profissional. Quantos condomínios você tem? Nenhum. Mas por que você se diz síndico profissional? Porque eu estou me oferecendo para vários condomínios. Ser síndico profissional é você estar constantemente atrás de conhecimento. O pessoal pergunta, Michael, você dá aula em trocentos cursos de síndico profissional, tá há mais de uma década nisso. Hoje eu corro o Brasil mentorando outros síndicos, administradoras. Você está pronto? Não. E dando cursos, hoje tem. Dando muito curso. Você está pronto? Não, porque pode vir uma nova pandemia e ser um novo soco no estômago. Em 2020, muito síndico profissional calejado já, viu que não sabia muito. Pô, mas e agora? Eu posso fechar a área? Eu posso mudar a regra? Como é que eu faço assembleia? Quando veio ali em 20 a impossibilidade de fazer assembleias, né, no início, que aqui em Curitiba foi meio de março, né? Que a gente teve aquele lockdown total, né? Foram 2 semanas ali que fechou tudo, né? Não se via ninguém na rua. A gente tinha uma implantação naquela semana.
E a administradora, a incorporadora, todos conversando, vamos fazer online? Vamos. Então a gente fez a primeira implantação online de um condomínio no Brasil. Não se tinha notícia. E até então a assembleia online ainda era uma coisa muito nova, ainda era uma questão discutível. Hoje virou normal. Hoje 70% das assembleias que nós fazemos são online. E a gente começou a fazer assembleia online no início de 20 e muita gente dizendo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. A lei de assembleias online veio lá em junho. Em junho dizendo ainda que isso só valeria até outubro. Aí ano passado, retrasado, é que daí teve uma lei dizendo, não, agora vai valer. Hoje é regulamentado. É regulamentado, hoje... tem todas as formas, quais são os ritos. Hoje é normal. E aí a gente já está passando agora procuração. Antes de a procuração tinha que ser com firma reconhecida, com todo o rito. Hoje se aceita por vídeo, de WhatsApp. Tá aqui o proprietário, ó. Ele está dizendo que eu posso representar ele. Tá bom. Então, as pessoas estavam até 2020 muito retraídas em relação à inovação. Em 2020, não tem escolha. Fazer uma escritura online, antes de 2020. Sim. Se você falar isso, tomava um tiro, né? Como assim, uma escritura online? Tem que fazer, né? Não tem opção. Então, em 2020, ali com a pandemia, a gente avançou muitos anos em tecnologia, que já existia tecnologia. Só não era utilizado. Todo mundo tinha aquela questão do rito, do papel, de face a face, né? Então, avançou bastante. Me diz uma coisa, hoje a questão do perfil do síndico profissional está mais masculino, mais feminino? Ele era muito mais masculinizado até poucos anos. Dentro da empresa hoje a gente já está caminhando aí para daqui a pouco ser meio a meio, né, dentro da nossa empresa. Hoje a gente tem quase 80 pessoas dentro da Informa. Tá? A gente está caminhando e a ideia é mais um ano e pouco tá meio a meio. O mercado como um todo, as mulheres estão cada vez mais interessadas. Tinha um entrave, né? Um preconceito. A mulher não sabe fazer a questão da obra, de manutenção, mas... Conhece mais que nós. E outra, eu também não sei, né? Vai fazer um projeto? Eu não sei, eu sou advogado, eu não sei de engenharia. Eu vou ter um técnico para me auxiliar nisso, né? Uma engenheira ou um engenheiro, mas não vou ser eu. Então, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, não é o síndico que vai arrumar o portão, ele vai contratar um técnico para isso. E o perfil hoje técnico dos profissionais, a exigência sobre o síndico está cada vez maior. Então a gente tem uma responsabilidade sobre as manutenções, questão tributária, econômica, financeira, de relações de pessoas, de mediação, tudo cai sobre a contabilidade, cobrança. Alguém entende plenamente de todas as áreas? Não existe isso. Não tem como o cara ser um polivalente. Então hoje as empresas que estão avançando mais no mercado condominial como síndico, a gente faz isso, o nosso principal concorrente aqui em Curitiba faz isso, as outras grandes empresas fazem isso, ter uma empresa multidisciplinar que dentro da empresa você tem técnicos que vão dar suporte. Então se eu vejo uma fissura numa coluna, eu não vou chegar lá, eu acho que é preocupante, eu acho que dá um tempo, eu vou chamar meu engenheiro para dar uma resposta técnica. As empresas que não têm, eu sou advogado, mas as empresas que o sócio não é advogado, você tem que ter um advogado do teu lado para saber quando pode realmente aplicar uma multa, se o regimento está regular ou não. Então é se cercar de profissionais técnicos. Eu não sabia fazer uma pólice de seguro. Hoje eu manjo bem de uma pólice de seguros para condomínio. Mas é mais de uma década vendo isso. Quando tu começou, chega uma pólice para você, chama um especialista para te orientar. E um especialista na área imobiliária. Não é mas ele faz meu seguro do meu carro. Não. É outro tipo de apólice, outro tipo de cobertura. Vai lá no condomínio analisar. Quebraram todos os vidros aqui, teve protesto, quebraram. Mas tu não tem apólice de vidro. Mas eu tinha que contratar? Sim, é opcional. Você não contratou. Um prédio de pele de vidro na Cândido Abreu. Você tem que contratar uma cobertura de vidro. Mas voltando ali para o nosso ouvinte, onde ele deve procurar hoje fazer esse curso? A Informa mesmo faz o curso? Ou tem universidade, tem faculdade? Existe que ele possa falar, eu quero ser, eu gostei. Já está ouvindo aqui, falando, eu gostei disso aí, eu quero realmente ser. Agora, com relação a homens e mulheres, só é um fato. Eu tenho um conhecido que tem engenheiras, né, na obra. Ele falou que melhorou muito, porque os homens respeitam muito mais a engenheira, a mulher, do que propriamente o próprio... Eu acho que como síndico também deve ser a mesma coisa, porque você não vai ficar batendo boca com uma mulher se ela tiver... Não que a gente seja comentando, mas às vezes o homem com o homem, geralmente o homem discute mais, né, dentro do condomínio. Ele acaba ficando um pouco mais agressivo, né? Com a mulher ele é um pouco mais... não vou ser agressivo aqui, então, que pode dar Mas assim, de cursos, né? Como hoje em dia é demanda de emprego, falta de emprego. Hoje aqui você fala, muita gente está no Uber,
procurando uma profissão, tá aí, os ouvintes aí, uma boa chance de ser um síndico profissional. Tu fez o paralelo com o Uber. Eu tenho um carro, você já dirige há um tempão o carro, né? É só você se credenciar na base lá da Uber e começa. Você já tem o conhecimento que é dirigir e aí ser simpático, né, com o teu passageiro. Para ser síndico, não é ganhar eleição e depois buscar, porque você não é síndico há tempos. O Uber já dirigia há tempos, né? Já tem a experiência necessária. O síndico, na hora que ele ganha uma eleição, ele está com a posse, a partir do dia seguinte, a responsabilidade toda está no CPF dele. Então, se ele assumir uma bronca, que pode ser da gestão anterior, e ele não fez nada, ele diz, mas tem um período de transição. Não tem período de transição. Tu assumiu, a bronca já está no teu colo. Então, você já tem que resolver de imediato. Tem uma multa crescendo. Você tem que resolver de imediato. Tem um passivo trabalhista. Mas esse funcionário não foi eu que contratei, já estava aí. Então, você tem que resolver já. A jornada dele está errada, você tem que consertar. Você não está aumentando o passivo. Então, não assuma um condomínio se você não tem o básico, né, de conhecimento. Quer começar na sindicatura por um condomínio clube altamente tecnológico? Eu fiz isso. Hoje eu não sabia onde é que eu estava me enfiando. Então eu fui na loucura. Hoje, repensando isso, mas que responsabilidade que eu assumi ali. Se você erra, por exemplo, esse condomínio, hoje ele tem um processo gigante contra uma construtora, já sua sentença favorável. A construtora vai ter que reparar e pagar ao condomínio mais de 4,5 milhões de reais por um erro na fachada. A fachada está sendo refeita. Digamos que eu tinha um conhecimento jurídico para saber como abrir os chamados, como pleitear, como documentar, para daí esse processo dar certo. Mas digamos que você é um síndico que não conhece nada disso, que não sabe abrir o chamado, você não abriu o chamado. E aí depois de um tempo vem um laudo e diz, essa fachada aqui está condenada. Você abriu o chamado no tempo correto? Não. Então, vai custar 4,5 milhões, síndico, você vai ter que pagar. Porque você não fez a parte que você tinha que fazer, que era abrir o chamado para a construtora realizar a garantia. Então, imagina esse condomínio, seriam 4,5 milhões que seriam cobrados de mim, se eu não tivesse feito meu trabalho. Então, quer buscar um curso? Esse cursinho é legal, é rápido, 10 horas. Não vai te dar conhecimento. Então, hoje você entra no Google, não vou citar nomes de cursos aqui, mas você entra no Google. Qualquer curso abaixo de 40 horas, nem faça. Pega ali 40 horas para cima e assim, não faça um, faça vários. Você não vai fazer um curso e vai ser síndico profissional. Você tem que fazer vários e depois faça até os específicos. Finanças condominiais, manutenção condominial, vá a eventos, né? Tem cada vez mais o número de condomínio, de eventos de condomínios aqui em Curitiba, fora, para síndicos, para gestão. Converse com a administradora. Eu não tenho grana para contratar ainda um engenheiro, um advogado. Vá na administradora, eles têm técnico, ouça eles, consulte, mas não deixe o negócio só correr. Porque você está assumindo uma bomba que daqui a pouco vai acabar com o teu patrimônio inteiro. A questão hoje do síndico, eu volto a falar que acho que não tem ninguém que não teve uma participação dentro de um condomínio, né? E eu vejo que as brigas com o síndico profissional, você acredita que diminuíram bastante? Porque vira e mexe a gente vê aí alguma coisa que acontece, mesmo no virtual, mesmo. Mas o que você diria para o nosso ouvinte hoje, a questão da ética? Não, para o teu síndico você está preparado, você já educou. Mas vamos falar aqui para aquele nosso ouvinte que hoje vive no condomínio, né? O posicionamento dele, que muitas vezes a gente tem que falar, o óbvio nem sempre é evidente. Eu digo, fale para essas pessoas como se portar, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo ali é a casa dela, que ela tem que realmente... Deve acontecer muito isso também nas suas preleções, né? O pessoal pergunta, qual é a principal técnica, o principal conhecimento que um síndico tem que ter para ter sucesso nessa área? Eu digo que é comunicação, empatia e paciência. Gostar de pessoas. Tem que gostar muito de pessoas. Então, assim, tem que ser empático, tem que ter paciência ao extremo. Porque em todos os nichos, né? Mas isso é mais no imóvel econômico, é no médio? Não, a gente atende desde a unidade que vale 100 mil reais a bilionários. A gente atende todo o perfil. Em todos, a gente vai ter os 5% que é muito sem noção, que é muito agressivo, que vai te tratar lá embaixo, que vai tentar te humilhar, né? E não é questão questão econômica dele. Não. Ele vai te tratar igual, sempre tem os 5% sem noção. Então você tem que ter paciência, porque se você explodir, você quer usar isso aqui como carreira, você quer ir a longo prazo,
Se você explodir com um, principalmente o WhatsApp, né? Que hoje o pessoal quer 90% das vezes vai acionar o síndico por WhatsApp. Você explodir com um, você criou uma prova contra você. Você vai lá, manda um áudio. O cara foi extremamente agressivo, você responde agressivo com ele. Pronto, é uma prova para sempre. Olha como é que o síndico me trata. Aquilo ali pode ser usado fora do contexto, ou dizer que você é um sem noção. Você prejudicou a tua carreira, aquilo ali fica para sempre. Então, tem que ter paciência. Não dá para aceitar tudo, né? Mas o camarada veio com um monte de pedrada, deixa ele falar, deixa jogar para fora, beleza? Às vezes você vê que ele tá muito agressivo, beleza? Vou analisar, depois te respondo. Deixa esfriar. Às vezes o cara tá com a cabeça quente, passou por uma questão problemática ali, tu não sabe, né? Então, deixa esfriar, vai falar com o conselho, ó, temos essa demanda, tem esse problema, tem esse morador com esse aqui, qual é o melhor caminho, o que vocês querem, eu recomendo isso. Então, o síndico tem que ser um desarmador de bombas. Ele não pode estar nervoso, ele não pode estar gritando, ele tem que ser uma pessoa calma, com paciência e muito comunicativo. Quanto mais ele jogar comunicação e transparência na frente, fazer psicologia, mais ele vai baixar a fervura, né? Mais as pessoas não vão lançar fake news contra ele ou do condomínio. Marco, está quase chegando no final do programa, mas tem aí um assunto, por exemplo, grupos que eu vejo hoje em dia estão sendo criados para tudo. E existem os grupos de WhatsApp e geralmente esses grupos estão tendo problemas, né? As pessoas falarem aquilo que não deve, né? E você tem notado também que aquilo que você falou, né? E daí um vai lá, quer processar outro porque falou, daí outro sai, outro mete a boca. Isso tem acontecido bastante? Qual que a dica que você daria para as pessoas? Porque as pessoas, às vezes, sem noção. Porque hoje se faz uma ata notarial, pode processar o outro pelo que ele falou. O próprio print do WhatsApp já vira uma prova, né, para você processar. Recomendação para síndico profissional: não participe do grupo de moradores. Quando você é um vizinho, você tem que estar lá, porque você é vizinho, é xarope, você está lá, não vou participar. Mas quando é síndico profissional, não participe. Tem um grupo de moradores? Legal, deixa eles falarem lá. Qual é o problema do síndico profissional estar no grupo? Às vezes eles quererem resolver, esses 5% sem noção, às vezes eles avisarem, Canto, aconteceu isso. Ele vai lá no grupo, ele joga lá no grupo. Ele quer que bata um palmo pra ele, quer auditório, né? Viu, tirei moral aqui com o síndico. Então, não fique no grupo. Coloca lá, pessoal, qualquer questão, os canais de contato aqui para resolução, o e-mail é esse, o WhatsApp do síndico é esse, a abertura do aplicativo é essa, dá os canais de contato, mas eu não vou ficar lá no grupão. Até porque se o síndico profissional fica no grupão, ele é sugado. Porque não é só com ele que falam, né? Tá lá dois vizinhos falando, quem que vocês recomendam para instalar o piso? Quem que vocês recomendam para pintar? Vamos fazer uma festa, um churrasco? E aí você tem que ler tudo para saber o que é para mim. Então já te tomou a vida ali. Então, não participe de grupo. Os grupos WhatsApp eu notei que durante a pandemia eles deram um pico de agressividade, que as pessoas estavam nervosas em casa, mas tem diminuído paulatinamente. Então, esses grupos hoje estão mais... Até porque as notícias, né, de condenações por ofensas faladas em grupo de WhatsApp repercutiram e as pessoas começaram a se tocar que elas podem ser responsabilizadas. Então, não tá no pior. Já teve muito pior. Tá melhorando a educação do povo aí nesses grupos de WhatsApp. Marco, eu queria te agradecer, mas tem alguma coisa que deixou de falar, que você poderia comentar sobre esse tema, que é muito, muito, muito intrigante, eu digo, né? Deixei de falar de um oceano, né? Tem muito tema, mas nesse tempo aqui que a gente teve foi muito prazerosa a conversa. Te agradeço, fico à disposição aí para novas conversas e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo pelo mercado imobiliário paranaense e que repercute no Brasil inteiro. Parabéns. Eu que agradeço a participação do Michael Guedes para o mercado imobiliário de Canto a Canto.